paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Também trago um abraço ao pastor dessa igreja, pastor Moisés. Trago um abraço da doutora Silvana, do doutor Jaziel, que tem o pastor Moisés como amigo, né? Ele disse lá, presente ao meu amigo pastor Moisés. Então, estamos aqui com muita alegria, louvando a nosso Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João capítulo 21. João capítulo 21. Você encontrou, amigo? Amém? Quem não encontrou foi eu. Agora encontrei. O texto diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram ou reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tens alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não temos. E ele disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanharmos. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou-se a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque ele tinha dito terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando era moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás e te levará para onde tu não queres. E disse-lhe, significando com que tipo de morte ele haveria de glorificar. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Meus amados e queridos irmãos, o texto bíblico ao qual nós estamos diante é um texto muito precioso que fala sobre oportunidades. Mas para que nós possamos entender de fato esse
contextualizarmos 3 anos atrás. Porque quando nós olhamos exatamente há 3 anos atrás, nós vamos ver que Pedro ele está tendo a sua profissão de nascença, juntamente no mar da Galileia, com seu barco, com a sua rede, com os utensílios de pesca, vivendo ali no mar da Galileia. O mar da Galileia é o local onde Pedro nasceu e se criou. Foi no mar da Galileia que seu pai pescava e, consequentemente, ensinou a profissão a Pedro. Pedro, desde muito novo, desde muito criança, ele frequentava o mar da Galileia. Depois que já estava com idade entre os seus 40 anos, já um homem maduro, Pedro, ele tem a pesca no mar da Galileia como a sua profissão, aquilo que sustenta a sua casa, que sustenta a sua família. E como qualquer outro dia, Pedro vai pescar no mar da Galileia. Só que esse dia especificamente era um dia típico, porque esse dia estava marcado no calendário de Deus, um encontro pessoal com Pedro. Quando Pedro está pescando, o texto vai dizer que ele pescou toda uma noite. Toda uma noite Pedro lançava a rede. Pedro puxava a rede e não vinha absolutamente nada. Toda uma noite de pescaria em vão. Toda uma noite de esforço perdido. Toda uma noite de frustração. Porque ele jogava a rede, puxava a rede e não vinha absolutamente nada. E essa cena ia se repetindo, minuto após minuto, hora após hora. Tirava a rede, organizava a rede, preparava a rede, lançava a rede novamente. E não vinha nada de peixe. Até que um dia amanheceu. E agora está Pedro cansado. Agora está Pedro exausto. Agora está Pedro completamente cabisbaixo, triste, porque ele tinha que tirar o barco da praia. Ele limpar o barco, ajeitar a rede, voltar para a sua casa, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos e dizer que todo o trabalho empenhado na noite foi em vão, que ele não havia conseguido o sustento necessário. A única coisa que Pedro queria era retornar para a sua casa, deitar, se fosse cearense, deitar em uma rede e esquecer aquela noite de frustração, tentar recuperar as forças e retornar novamente na noite seguinte para tentar buscar o sustento de sua casa. Pois certamente quando o dia amanhece, Pedro pega o barco, empurra o barco até a praia, e ali está Pedro organizando o seu barco, limpando o barco, limpando a rede, organizando o tecido de pesca. Enquanto Pedro está fazendo esse trabalho, do outro lado da praia está vindo uma multidão. Só que essa multidão vem alegre, essa multidão vem feliz da vida. Essa multidão vem eufórica, sorridente, porque essa multidão ela vem escutando os ensinos de Jesus. E cada vez que Jesus vem ensinando, essa multidão vai se alegrando e vibrando. Até o momento que essa multidão e Jesus, ele chega perto de Pedro. Mas Pedro está vivendo um paradoxo. Ou melhor, enquanto a multidão está feliz, Pedro está triste. Enquanto a multidão está eufórica, Pedro está cabisbaixo. E essa multidão com Jesus chega pertinho de Pedro. E quando chega pertinho de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu poderia usar o teu barco como uma plataforma para ele ensinar essa multidão. Eu fico imaginando Pedro cansado, querendo ir para casa. Mas a forma como Jesus pedia
multidão. Pedro estava ali do lado, agitando a rede, triste. Jesus ensinava a multidão, Pedro aqui esperando o sermão terminar para ir para sua casa. Depois de muito tempo que Jesus termina o sermão, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que é que tu pensa que está fazendo? Pedro diz: estou organizando aqui, esperando o Senhor terminar de pregar, para eu voltar para minha casa. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não vai para casa agora. Tu vai pegar esse barco e vai voltar novamente para o mar. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, o Senhor não sabe com quem está falando. Eu nasci e me criei no mar da Galileia. Eu conheço cada centímetro do mar da Galileia. E eu sei perfeitamente que o dia hoje não está para peixe. Mas na verdade era Pedro que não sabia com quem estava falando. Ele estava falando com o Criador de todas as coisas, ao qual a criação escuta e reconhece a voz. Jesus olha Pedro, coloca o barco novamente na praia, Pedro. Pedro diz: Jesus, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que não dá para peixe. Jesus insiste: Pedro, volta novamente para o mar. Pedro olha para Jesus e diz: sabe uma coisa, Jesus? Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Pedro pega o barco, bota o barco na praia novamente. De repente, Pedro, ele agita a rede, talvez até mesmo incrédulo, e ele lança a rede. Quando ele lança a rede, começa a puxar. Ele começa a puxar. O peso da rede é diferente. A rede vai pesando e vai pesando e vai pesando, até o ponto que Pedro pega todo o peixe e joga dentro do barco. E era muito peixe que Pedro ficou completamente eufórico, feliz, alegre, satisfeito, sem acreditar no que havia acontecido. Mas enquanto Pedro está eufórico, enquanto Pedro está feliz, enquanto Pedro está saltitando, de repente parece que Pedro ele cai em si. E ele percebe que aquilo que acabou de acontecer não era algo comum, não era algo natural. Pelo contrário, aquilo que havia acontecido era algo incomum, era algo extraordinário, era algo divino. De repente, Pedro caindo em si, ele olha para Jesus e diz: Jesus, afasta-se de mim, Jesus. Afasta-se de mim. O Senhor não tem ideia do que está falando. O Senhor não tem ideia quem eu sou. O quão miserável, o quão pecador, o quão indigno eu sou. Jesus, afasta-se de mim, pois eu sou um homem completamente pecador. Eu sou um homem que tem atos impuros. Eu sou um homem que não sou digno da tua graça e da tua misericórdia. Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pior do que todos os pecadores. De repente, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu sei tudo que tu é. Eu sei o quanto tu é pecador. Aleluia, Deus. Eu sei o quanto tu é falho. Eu sei o quanto tu é sujo por dentro. Eu sei, Pedro. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vim ao teu encontro. Pedro, tu estás impressionado com essa pesca? Eu tenho um convite muito maior para você, Pedro. Qual é, Jesus? Hoje, tu vai deixar o mar da Galileia. Hoje tu vai deixar esse mar. Hoje tu vai abandonar essa rede. Aleluia, Deus. E vou fazer o quê? Pedro, a partir de hoje eu vou te transformar em pescadores de homens. Em pescadores de homens. Em pescadores de homens.
a partir de hoje, eu vou levar a tua vida para um outro patamar. A partir de hoje, eu vou te dar experiência que você jamais terá no mar da Galileia. E os anos que se seguiram foram anos de experiências extraordinárias. Escute, coisas que Pedro jamais experimentaria se continuasse no mar da Galileia. Os 3 anos que se seguiram foram anos que Pedro ouviu verdade divina, preciosa, algo que ele jamais ouviria se ainda continuasse no mar da Galileia. Os 3 anos que se seguiram foram anos que Pedro viu o extraordinário de Deus, coisas grandiosas, que é algo que jamais ele veria se ainda tivesse no mar da Galileia. Foi nessa caminhada de 3 anos que ele experimentou coisas que ele jamais experimentaria se ainda estivesse no mar da Galileia. Foi durante esses 3 anos de caminhada que ele pôde enxergar o poder de Jesus sobre a morte. Quando ele diz: Lázaro, sai para fora, Pedro estava lá. Foi nessa caminhada de 3 anos que ele viu o poder de Jesus sobre a enfermidade. Quando ele diz para o cego, venha ter vista novamente, o cego passa a enxergar coisas que ele jamais experimentaria se tivesse continuado no mar da Galileia. Mas foram 3 anos também de ensinos. Eu lembro em uma ocasião que Jesus estava pregando para uma multidão. Enquanto Jesus pregava para essa multidão, o sermão de Jesus era um sermão duro, o sermão de Jesus era um sermão pesado, a tal ponto que o povo começou a ficar incomodado, o povo começou a ficar desconfortável, porque o sermão de Jesus era muito duro, muito pesado. Só começaram a sair e aquela multidão foi se resumindo a poucas pessoas e foi se reduzindo cada vez mais. Pedro, olhando para a multidão, ficou preocupado, corre lá no ouvido de Jesus e diz: Jesus, eu quero te dizer algo, o teu sermão está muito pesado, o povo está indo embora. Será que o Senhor não podia facilitar, falar umas palavras e a mais de coach, de ajuda, uma palavra mais light? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a palavra que eu estou falando é palavra que cura, é palavra que transforma, é palavra que liberta, é palavra que restaura, é palavra, Pedro, que traz cicatrizes, as feridas abertas. Essa palavra, Pedro, é a palavra que pessoas aqui precisam escutar. Eu não posso retroceder, eu não posso negociar a palavra, porque essa é a palavra que transforma, Pedro. Se a multidão está indo embora, deixe que vá, Pedro, mas a palavra não será alterada. Sabe de uma coisa, Pedro? Se tu quiser, vai junto com ele também. Pedro dá um pulo lá longe de Jesus, não. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida plena. Escute, mas quando nós chegamos no capítulo 21 do Evangelho de João, de repente, nós nos deparamos com algo impactante. Porque esse mesmo Pedro, que havia sido chamado por Deus para ser pescador de homens, que havia largado o mar da
antes. Esse mesmo Pedro, ele volta para o mar da Galileia. Esse mesmo Pedro, ele volta para o seu mesmo barco. Esse mesmo Pedro, ele volta para a sua mesma profissão. Esse mesmo Pedro, depois de experimentar o extraordinário, depois de ver coisas grandiosas, ele volta para a mesma vida de antes. Enquanto eu orava a Deus e perguntava: Deus, o que leva uma pessoa, depois de ter um encontro com Jesus? O encontro com Jesus são encontros transformadores. Mas o que leva uma pessoa, depois de ter um encontro com Jesus, voltar à mesma vida de antes? Quando nós olhamos a história de Pedro, vimos vários motivos, mas eu queria compartilhar apenas três. O primeiro: regressamos ao lugar onde tudo começou, quando fazemos promessas vazias. Lembra do Pedro? Na última noite, Jesus reúne os seus discípulos. Quando de repente Jesus começa a dizer o que vai acontecer, que ele vai ser entregue aos filhos dos homens, que será espancado, motivo de vergonha, será colocado numa cruz. Pô, Pedro se levanta e diz: Jesus, eu quero que o Senhor saiba que ainda que todos aqui te neguem, eu vou até a morte se necessário for. Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, você não vai até a morte. Pelo contrário, você vai me negar daqui a pouco. Antes que o galo cante 2 vezes, vai me negar 3 vezes. E Pedro duvidou de Jesus. Pedro disse: Jesus, talvez eu nunca vi o Senhor errar, mas dessa vez o Senhor errou. São promessas vazias. São promessas ocas. Porque quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, o primeiro que corre é Pedro. Esse mesmo Pedro que dizia: até a morte se necessário for. Mas a minha oração é porque eu não estou pregando em uma igreja de pessoas perfeitas. Eu estou pregando em uma igreja de pessoas que prometeram falhar. Quanto de nós prometemos a Jesus que seria diferente e não foi? Quanto de nós prometemos que seríamos bom marido e acabamos não sendo? Quanto de nós prometemos ser mais fiel a Deus e não somos? Quanto de nós chegamos em um momento da vida que falamos: Jesus, transforma a minha vida, que eu prometo que aqui me perdoa, que eu prometo que daqui para frente vai ser diferente? Não é? E eu louvo a Deus porque eu prego em uma igreja de pessoas imperfeitas. Pessoas que prometeram e não cumpriram. Pessoas que falaram que seria diferente e não foi. Pessoas que na caminhada fracassaram. Eu estou diante de pessoas, e eu sou o principal, que promete muitas vezes e não consegue cumprir, que quer que seja diferente e às vezes não é. Esse mesmo Pedro, ele olha: Deus, se necessário for, Jesus, eu vou até a morte contigo. Mas no primeiro momento ele fugiu. Regressamos ao lugar onde tudo começou, quando fazemos promessas vazias. Mas regressamos ao lugar onde tudo começou, quando seguimos
acompanha Jesus de longe. Ele não quer se identificar com Jesus porque ele tem medo. Ele não quer se aproximar de Jesus porque tem medo. Ele vai seguindo Jesus de longe, apenas olhando. E alguém chega lá pertinho dele e diz assim: acaso tu não é um discípulo? Eles vai de forma alguma, sem nem quem é. Chega uma outra criada e diz: eu acho que você é um deles. Eu mesmo não. Outro chega e diz: olha, você tem um sotaque dos discípulos que andavam com ele. Seu mesmo não. Depois de negá-lo 3 vezes, Jesus olhou para Pedro. O galo cantou. Pedro lembrou de algumas horas atrás, quando Jesus havia lhe dito que ele negaria 3 vezes. Depois que o galo canta, Pedro olha para Jesus e o olhar de Pedro choca-se com o olhar de Jesus. Só que o olhar de Jesus não era um olhar de condenação. O olhar de Jesus não era um olhar de reprovação. O olhar de Jesus não era um olhar de sentença. Pelo contrário, o olhar de Jesus era um olhar de misericórdia. No rosto ensanguentado de Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, está vendo o meu rosto ensanguentado? Esse rosto ensanguentado, Pedro, é o selo, a aliança que eu faço contigo. Eu sabia, Pedro, que você iria fracassar. Eu te avisei. E eu sabia, Pedro, porque eu conheço o teu futuro. Eu fui lá no teu futuro e eu vi o quanto você é débil, o quanto você é fraco, o quanto você promete e não cumpre. Mas, Pedro, eu quero te dizer algo. O meu rosto ensanguentado é o selo que eu faço contigo, Pedro, para que no dia de amanhã as pessoas não te conheçam como Pedro fracassado, como Pedro que errou, como Pedro que negou. Não. No meu rosto ensanguentado, Pedro, é o selo que eu faço contigo, para que no dia de amanhã as pessoas te conheçam como Pedro que pregou e mais de 3.000 almas se converteram, como Pedro que foi um grande apóstolo, alguém que escreveu boa parte das escrituras, um Pedro que foi uma grande liderança. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que você falharia, por isso mesmo eu apostei todas as fichas em você. Pedro, eu sei que você era um pecador, por isso que eu estou investindo em você, Pedro. Eu sabia que você iria errar. Eu já sabia, Pedro, que você ia prometer e não iria cumprir. Mas é por isso, Pedro, que eu estou aqui. Eu estou aqui, Pedro, porque eu invisto em pessoas que são pecadores para transformar em pessoas santas. Mas regressamos ao lugar onde tudo começou. Porque temos uma semente de esperança. Escuta, Pedro havia negado Jesus, foi embora. Quando de repente ele volta para sua mesma profissão, ele volta para o seu barco, ele está na sua mesma vida de antes, continua aqui com sua rede, continua pescando. Só que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir até o fim. O mesmo Jesus que chamou Pedro não é o mesmo Jesus que o rejeitou. Pelo contrário, Pedro, eu te chamei
amei, eu continuo investindo em ti, eu não abro mão de ti. E quando Pedro estava no mar da Galileia, na sua mesma vida de antes, pescando, aí o texto de João, capítulo 21, vai dizer que ele pescou toda uma noite. E não pegou absolutamente nada. O dia amanheceu. De repente alguém aparece lá na praia e grita: ei, tem peixe aí? E João: tem não. E a pessoa na praia: não tem nada para comer. Tem não. Joga a rede para a direita. Depois de uma noite inteira pescando, jogando a rede, puxando rede, joga a rede, puxa a rede, não pega absolutamente nada. O dia amanhece, estão cansados e exaustos, querendo voltar para sua casa. Alguém aparece de novo, a rede para a direita. Pedro fica logo zangando e: João, manda esse homem ficar lá, João, ir embora. João disse: Pedro, vamos jogar logo essa rede para a direita, para mostrar a esse homem aí que não tem peixe, não tem absolutamente nada. Prepara a rede, joga a rede. Só que quando começa a puxar a rede vem com um peso diferente. A rede começa a pesar e começa a pesar. E a euforia, o ânimo, a alegria começa a tomar conta deles. Depois que eles puxam toda a rede, de repente Pedro cai em si, olha para João e diz: João, quem está na praia, João? Por que, Pedro? Porque esse milagre já aconteceu comigo. Há 3 anos atrás eu estava no mar da Galileia, nesse mesmo barco, com essa mesma rede. Uma noite inteira pesquei e nada apanhei. E um dia seguinte Jesus mandou jogar a rede para a direita. Eu joguei, embora a rede veio cheia de peixe, o milagre voltou a acontecer. O mesmo homem na praia mandou jogar a rede, o milagre aconteceu novamente. Pedro, quem está na praia? Eu já vi isso acontecer antes, Pedro. Pedro olha para João e diz: João olha para Pedro e diz: Pedro, eu acho que é Jesus. Ele veio ao teu encontro novamente. Ele está lá na praia, é mestre. É Jesus, ele está na praia nos esperar, Pedro. Pedro pula dentro da água, vai nadando ao encontro com o mestre. Mas escute, enquanto Pedro está abraçado, existe uma grande diferença entre o primeiro milagre e o último milagre. É porque entre um milagre e outro existe a negação. Talvez Pedro vai nadando e dizendo: será que Jesus vai me aceitar novamente? Será que ele vai me dar novas oportunidades? Será que ele vai me receber? Ele sabe que eu neguei, ele sabe que eu fracassei, ele sabe o quanto eu fui falho, ele sabe o quanto eu fui pequeno. Será que ele não está lá na praia com uma carta de rejeição, de reprovação, dizendo: Pedro, a partir de agora você está fora? E quando Pedro vai nadando, Jesus está na praia. Pedro chega na praia, todo temeroso e assustado. De repente, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, aqui tem um abraço, tem peixe. Pedro, senta aí e come desse peixe. Come desse banquete que eu preparei para você. Eu fico imaginando. Eu gosto quando Jesus age como Masterchef. Isso aconteceu
aconteceu no Antigo Testamento, quando Elias estava entristecido numa caverna. De repente Deus olha para o anjo e diz: vai lá e entrega lá uma comida deliciosa, uma pizza para ele, se alimentar. O profeta está com fome. Eu lembro que quando eu era adolescente na escola, impossível, inquieto, de repente a coordenadora não aguentava mais, ligou para minha mãe, mandou chamar ela. E a coordenadora foi usada pelo inimigo porque disse absolutamente tudo, não ocultou nada. Eu do lado de fora escutando, dizia: Jesus, tanto ouvido da minha mãe, não deixa ela escutar nenhuma dessas palavras. Quando ela saiu da coordenação, disse: bora, Wilson. Eu disse: é agora. Eu já estava sentindo a dor das pancadas. Já fui chorando. Entrei dentro do carro. De repente eu disse: será que vai ser aqui? Não foi. Fui caminhando. Vai ser no outro quarteirão. Não foi no outro quarteirão. Eu disse: Jesus, será que tu não pôde ouvir da minha mãe? Ela não escutou nada. Cheguei dentro de casa e disse: eita, agora vai ser café privado. Eu vou apanhar. E fiquei ali, corri pro quarto, fui até ler a Bíblia e orar. Minha mãe foi para a cozinha, preparou o almoço, chamou a gente para almoçar. E eu fui pensando: será que eu posso comer? Eu morrendo de fome, disse: eu não vou não. Ela me chamou: bora, Wilson, a comida está na mesa. Eu fui, meio assustado. Comecei a comer, comecei a orar dentro de mim. Sabe uma coisa, Jesus? O Senhor tampou o ouvido da minha mãe e ela esqueceu de tudo. Depois que eu comi, barriga cheia, de repente, minha mãe disse assim: meu filho, vem aqui, vamos aqui no quarto para conversar. Eu entrei no quarto, ela trancou a porta. Foi a primeira vez que eu vi anjos sobrevoando sobre o altar. Mas eu entendi que eu era filho. Como filho, não importa o que eu tivesse feito, eu tinha o direito à mesa, porque o direito à mesa é o direito de filho. É isso que Jesus disse no Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, e depois perdoar a dívida. Mas na casa do Pai primeiro se come, primeiro se senta na mesa. Não importa o que você tenha feito, não importa os seus fracassos, não importa os seus erros, você é filho, e como filho você tem direito à mesa. É isso que Jesus faz com Pedro. Pedro, eu sei que você negou, mas primeiro senta aqui, desfruta desse peixe que eu preparei para você. Glória a Deus. Depois que Pedro comeu, encheu a barriga, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, agora vamos conversar, só eu e você. Senta aqui, Pedro, olha nos meus olhos. Pedro, tu me amas. No original não dá pra gente entender bem essa palavra, porque a palavra amor do português é uma palavra só para tudo. Mas no original grego existe várias versões de significado para a palavra amor. Existe a palavra philos, que é amor de amigo, de irmão. Existe o eros, que é o amor de casal. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus para com nós, o amor perfeito. Quando Jesus chama Pedro para conversar, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? O amor ágape, o amor perfeito, o amor divino, o amor santificado, o amor puro. Mas Pedro, quando responde, ele responde o amor filo, amor de amigo. É mais ou menos assim. O pastor Moisés chega para a esposa do pastor Moisés chega para ele e diz:
você. O que está acontecendo com Pedro é mais ou menos isso. Jesus, espero, tu me amas. Pedro olha para Jesus e diz: sim, Jesus, eu gosto muito de ti. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro: sim, Jesus, eu gosto muito de ti. E Jesus pergunta a terceira vez, mas ele inverte. Ele diz: Pedro, tu só gosta de mim, Pedro? E Pedro entristeceu-se e disse: sim, Jesus, eu te amo. Mas antes, Pedro dizia que amava Jesus. E quando Jesus mais precisou, ele negou. E agora Pedro está fazendo uma autoavaliação. Pedro percebe que o amor que ele tinha para com Jesus não era o amor que ele pensava que teria. Pedro achava que amava Jesus bem então. Mas quando foi confrontado, Pedro negou e correu. Agora Pedro está sendo confrontado e ele diz: Pedro, tu me amas. É como Pedro estivesse se dizendo: sabe, Jesus, eu pensei que te amava. Eu pensei que te amava mais que a minha própria vida. Mas eu vi que eu não te amo tanto assim, porque eu tive medo. Com medo eu tive que te negar, Jesus. Mas Jesus olha para Pedro e diz: sabe, Pedro, o amor não é algo estagnado, parado. O amor é algo que desenvolve, ele cresce dia após dia. Vai chegar o momento, Pedro. Vai chegar o momento que teu amor por mim será tão grande que as pessoas irão te levar para a cruz, irão te crucificar por amor a mim. Você vai chegar e vai dizer: sabe uma coisa? Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como mestre. Fica de pé, por gentileza. Eu não sei como está o teu amor para com Jesus, mas o amor é algo que cresce. Talvez você ama Jesus um tantinho assim, mas Jesus, toda vez que falava com Pedro, ele diz: apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Caminha comigo. Talvez você não me ame tanto que você acha que me ama ou que gostaria de me amar, mas continua amando a minha igreja, continua trabalhando pela minha igreja. Esse amor irá crescer no teu coração. Continua servindo a minha igreja, e esse amor será crescendo no teu coração constantemente. Continua servindo a noiva de Jesus, e esse amor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Continua servindo a igreja do Senhor. Apacenta, cuida da igreja, cuida das ovelhas, cuida da obra de Jesus, e Ele vai cuidar de ti, vai cuidar da tua casa. Ele vai derramar um amor tão grande no teu coração que será algo inexplicável. Continua servindo a Jesus, continua servindo a igreja. Apacenta a ovelha de Jesus. Cuida da noiva, cuida da igreja, e esse amor será gerado no teu coração. Deus marcou um encontro contigo nessa noite. Ele havia marcado um encontro com Pedro lá na praia. Quando ele chamou Pedro a primeira vez, Pedro fracassou. Mas lá na praia, novamente, Jesus foi ao encontro de Pedro. Nessa noite, ele veio aqui nessa igreja te dizer: eu marquei um encontro hoje contigo. E marquei um encontro hoje contigo para te ver, para te dizer: te darei hoje novas oportunidades. Derramarei sobre a tua vida novas oportunidades. Te darei novas oportunidades. Se você quer essa oportunidade, Jesus, levanta a mão, começa a adorar. Ele te trouxe aqui porque te ama. Ele te trouxe aqui porque quer marcar a tua história. Ele te trouxe aqui porque quer marcar a tua vida. Ele te trouxe aqui porque tem algo especial contigo. Você não é fruto do acaso. Nenhum de nós fomos criados pelo acaso. Nós fomos criados debaixo de um propósito divino. Você foi criado com um propósito e para um propósito. E Ele marcou esse encontro contigo para dizer: eu não abro mão da sua vida. Eu não abro